Podemos? Bruno, sem dúvida nenhuma, foi um jogo um pouco mais leve, porque os objetivos estavam definidos, e aí o público ganhou, né? Com o futebol vistoso das duas equipes, buscando gol o tempo todo, sem tantas preocupações assim, defensivas. Qual é a análise que você faz do empate e dos desempenhos individuais na tarde e noite de hoje? Boa noite. Primeiramente, antes de começar a coletiva, eu gostaria de desejar uma boa sorte para o Felipe Luiz, para o José Boto, para todo o staff da categoria profissional, para os jogadores. Nós estamos na torcida para que eles tragam mais uma taça, porque a nação merece. Estaremos agora torcendo pelo profissional, porque tem mais uma taça em disputa, e tenho certeza que eles vão fazer um grande trabalho. Do nosso lado, a gente tentou contribuir da melhor maneira, né, para oferecer um tempo maior de preparação do elenco profissional, tendo em vista o Campeonato Mundial. Queria agradecer também o Alfredo, que foi o grande responsável pela minha vinda ao Flamengo, e faz essa conexão entre o departamento profissional e o departamento de base. Ele é nosso diretor de base, e por esse trabalho é que nós conseguimos fazer um grande jogo, na minha opinião, hoje, contra uma equipe fortíssima, que fez uma grande campanha. Isso abrilhantou ainda mais o desempenho dos jogadores profissionais que estavam conosco, né, para encorpar mais a equipe, e principalmente para os jogadores da base, que, na minha opinião, competiram muito bem, demonstraram todo o seu talento, o seu potencial, e realmente eu concordo contigo. Acredito que foi um jogo muito prazeroso para quem assistiu, para quem gosta de futebol, um jogo franco, as duas equipes tentando buscar a vitória, saindo desde trás, uma qualidade muito grande de jogo, e acredito que todo torcedor que acompanhou essa partida saiu daqui satisfeito. Eu considero que os jogadores, dentro do nosso contexto, fizeram uma grande partida. Nós recebemos a informação que teríamos essa responsabilidade de representar um clube gigante como o Flamengo na quinta-feira, após o jogo do Ceará. E aí eu tive 2 dias de preparação, na quinta-feira somente com os jogadores de base, e depois na sexta-feira, que já era o treino de véspera, nós fomos encorpados aí com os jogadores do profissional. Apesar do pouco tempo de trabalho, de treinamento, os jogadores assimilaram bem o nosso plano de jogo. Facilita também o fato de nós fazermos de tudo para espelhar o modelo de jogo do profissional no sub-20. Essa ida de jogadores treinarem no profissional, ela é constante hoje no Flamengo, e isso facilitou muito o nosso trabalho, apesar do pouco tempo de preparação. Então, saio daqui muito satisfeito. Acredito que poderíamos até ter conquistado a vitória, mas sabemos da força do Mirassol, principalmente dentro de casa. É uma equipe que sai invicta, de um brasileiro de Série A jogando nos seus domínios, e hoje fica claro que nós temos muitos potenciais jogadores que, se continuarem trabalhando bem, podem ainda dar muita alegria aos torcedores do Flamengo. Bruno, Mauro Santana, do canal Mauro Santana, primeiramente parabéns pela atuação da equipe, independentemente do resultado, a torcida eufórica nas redes sociais, destacando a boa atuação dessa garotada. Você tem um jogador da sua confiança, que é o Iago, na zaga de área, né? Mas ao contrário do João Vitor, que é outro jogador que também desempenha muito bem na zaga de área, o Iago teve poucas oportunidades até agora na equipe profissional. Na sua opinião, a que isso se deve? O que tem que mudar para que talvez ele seja melhor aproveitado na próxima temporada? E se partiu de você a opção de não contar com o Matias Vinha, por que o Matias Vinha, por exemplo, não ter sido aproveitado nessa partida aqui em Mirassol? Primeiramente, em relação ao Iago, é um grande jogador, mas nós estamos no maior clube da América do Sul hoje. A qualidade do elenco do Flamengo é muito forte, é muito alta, então fica muito difícil poder entrar nos 11 iniciais do Flamengo nos dias atuais, porque o investimento é muito alto e a qualidade do elenco, eu não preciso nem mencionar, já visto os títulos que ganharam, né? O Flamengo ganhou tudo esse ano, campeão carioca, campeão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Então a gente sabe a dificuldade que é para um jogador sair da base e hoje poder ter minutos no elenco profissional do Flamengo. E em relação ao Matias Vinha, todos os jogadores do profissional
que estavam conosco hoje foram definidos pelo Departamento de Futebol Profissional. Nós não tivemos ingerência alguma, né, na escolha dos jogadores e só recebemos ali a lista daqueles que estavam à nossa disposição. Eles vieram treinar conosco, né, na véspera da competição, no treino de ontem de manhã, e eles conseguiram fazer um grande trabalho, representar muito bem o clube. A gente sabe que não é fácil, porque são jogadores que não vinham recebendo tantos minutos, então jogadores que estavam sem ritmo de jogo, e mesmo assim correram o tempo inteiro, se entregaram de corpo, alma, espírito, e conseguiram contribuir demais para o grande jogo que nós fizemos hoje. Boa noite, parabéns pelo desempenho da equipe. Letícia de Almeida, Flash TV. Gostaria de saber se houve alguma conversa sua com o Filipe Luiz a respeito da partida de hoje, até pela disposição tática do time, ou se já é uma cultura da equipe sub-20 jogar de forma semelhante ao que joga a equipe principal, a profissional do Flamengo, ou esse papo entre você e o treinador Filipe Luiz, e como é para você, ou o que você fez para motivar esses garotos a correrem tanto, mesmo num jogo que definitivamente não valia nada para o campeonato, era apenas convidado. Em relação à motivação, não tem motivação maior que representar o maior clube da América em campo de jogo. Os jogadores aqui, eles deram a vida porque é uma grande oportunidade, né? O Flamengo hoje conta com um elenco muito qualificado e os jogadores da base sabiam que era uma oportunidade de ouro para eles, e eles encararam da melhor maneira, como também os jogadores profissionais que correram muito na partida de hoje. Particularmente, eu conversei com o Felipe ontem, né? Ele definiu ali os 11 iniciais, os jogadores que desciam do profissional para poder participar desse jogo, e depois nós tivemos uma conversa sobre os 11 iniciais, mas depois as tomadas de decisão ao longo do jogo foram todas nossas, né, da comissão técnica que estava à frente do Flamengo na partida de hoje. E realmente fica um trabalho mais facilitado, porque hoje o modelo de jogo do Flamengo é um modelo comum, que nós trabalhamos dia a dia para instaurar como uma cultura do clube, e esse processo de transição entre os jogadores da base no profissional sempre é facilitado devido a essa característica da organização dos processos. Frequentemente os jogadores da base também treinam no profissional quando eles necessitam, e dentro, obviamente, do respeito às características e às particularidades dos jogadores, a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance para tentar reproduzir aquilo que o profissional faz em termos de princípio de jogo, em termos de conceito tático, e acredito que hoje foi uma prova que esse trabalho vem funcionando bem. Fechado? Obrigado, boa noite. Surpresa pelo nível de intensidade dessa garotada do Flamengo. Imagino que para você não seja uma novidade, né? Mas fala um pouquinho do que você viu dessa molecada e se dá para vislumbrar um futuro muito próximo desses garotos jogando no time. Boa noite, um prazer falar com vocês. Realmente foi uma grande partida, não nos surpreendeu, porque esses jogadores se dedicam diariamente a oferecer esse nível de intensidade. Nós viemos aqui atrás do resultado positivo, mas pelas circunstâncias que foram, né, eu tive somente um treinamento à frente daqueles jogadores que começaram como os 11 iniciais. Na quinta-feira nós recebemos a informação que teríamos essa missão de representar o profissional na última partida, e nós procuramos contribuir da melhor forma para oferecer mais tempo de preparo da categoria profissional em relação ao Mundial. Desejo toda a sorte do mundo ao Felipe, ao José Boto, ao staff, aos jogadores, e que eles tragam mais essa taça, porque a nação merece. E dentro das nossas atribuições, procuramos ali oferecer um equilíbrio, né, nos 11 iniciais. A gente recebeu a determinação do profissional dos jogadores que iriam encorpar a equipe, e procuramos montar um plano de jogo equilibrado, porque sabíamos que enfrentaríamos uma grande equipe, e foi isso que aconteceu hoje. Acredito que nós fizemos uma boa partida, principalmente marcando essa saída de bola do Mirassol, que funciona muito bem em bloco alto. Nós conseguimos recuperar algumas bolas, outras eles conseguiram estourar a dinâmica de pressão, e os jogadores contribuíram muito do ponto de vista defensivo. Nós também temos no nosso modelo um apreço muito forte pela bola, conseguimos em alguns momentos controlar o jogo por meio da posse,
e criar boas oportunidades de gol. Acredito que tenha sido um jogo franco, muito bom de ser assistido, principalmente pelo torcedor, e acredito que nós representamos bem o Flamengo mediante ao contexto, por ser uma equipe quase em sua totalidade sub-20. Acredito que os jogadores se representaram bem, demonstraram ter potencial, mas hoje é muito difícil qualquer jogador jogar na equipe do Flamengo, dada a qualidade e o investimento do elenco, mas esses jogadores fizeram um grande trabalho hoje, e se continuarem trabalhando, quem sabe um dia poderem servir o elenco profissional da melhor maneira possível. Claro que o torcedor do Flamengo já conhece, né? O Wallace já conhece o Everton, o Diogo um pouco menos, mas você que conhece o dia a dia desses garotos, né? já estão integrados ao profissional, o que eles podem entregar de cima e até esse intercontinental? Não, em relação aos jogadores que já estão no profissional, eles já são uma realidade, né? O Wallace, o Everton, que também veio da base, são 2 jogadores oriundos, né, das categorias de base do Flamengo, e hoje conseguiram fazer essa subida, né? O Wallace 05 já estoura a idade a partir do ano que vem. Acredito que tenha tido grandes oportunidades e vejo jogadores com um potencial enorme para chegar, já estão no mais elevado nível, mas poder permanecer nesse patamar de rendimento. Beleza? Fechado? Valeu, boa noite, obrigado. Fechado? Aqui. Opa, obrigado. Obrigado.